Já estamos de volta com Hora Geral. Aqui ao meu lado, doutor Ayrton Cinto. Cumprimentar mais uma vez. Para mim é sempre uma honra. Agora nós temos um bloco de esporte, depois temos um assunto muito importante. Okay. Eu acredito que esses dias você não consiga nem dormir, né? Foi difícil. Dei entrevista para a BBC de Londres. A Liga hoje tem esse assunto na Bandeirantes, né? Então. Hoje à tarde eu tenho uma entrevista com uma rádio americana. Me ligaram, a sucursal deles, sei lá, o pessoal que responde por eles aqui, vai até o meu escritório, uma rádio que, segundo eles, tem um alcance de 30 milhões de ouvintes por semana. Eu tenho amigos nos Estados Unidos que já ligaram e me falaram que está passando recorrentemente na rede, na televisão. Um amigo que a gente deu uma entrevista aqui no programa do Eduardo, Notícias, com o Dr. Paulo Costa, um advogado. Sim. Ele recém-chegado da Argentina, quando aconteceu o fato. Ele falou que era assim de 5 em 5 minutos, até uma âncora lá, né, um programa de TV conhecido na Argentina, uma apresentadora tipo Hebe Camargo, ela falava constantemente, diretamente, para os argentinos não virem ao Brasil e mostravam as cenas. Nossa, que triste. Deixa eu chamar só o esporte, vamos falar sobre isso. Em nome de Memorial, o esporte vive dentro da gente. Vamos conhecer um pouco mais sobre esporte. Há um mês do início da Copa do Mundo, a FIFA divulgou os slogans que serão usados nos ônibus de cada uma das seleções do Mundial. As frases foram escolhidas pelo público por meio de votação. Anfitriã da Copa do Mundo, a seleção brasileira será transportada a cada partida com a frase: "Preparem-se, o Hexa está chegando". Durante a Copa do Mundo, as frases estarão escritas nos veículos no idioma de cada país e também em inglês. Lembrando, agora ainda falando de esportes, né? Agora do nosso Santos, quem pretende assistir o jogo de volta entre Santos e Princesa dos Solimões pela segunda fase da Copa do Brasil, já pode garantir o seu ingresso. O jogo será na noite desta quinta-feira na Vila Belmiro. Os sócios do Peixe podem comprar pelo site sociorei.com.br e os demais torcedores nas bilheterias do estádio e postos autorizados. As entradas para associados seguem a venda pelo site até às 3 da tarde desta quarta-feira, portanto, amanhã. As bilheterias estarão abertas hoje e quarta das 10 às 18 horas. E no dia do jogo, se ainda restar ingressos, a venda na Vila vai das 10 até o término do primeiro tempo. Podemos saber um pouco mais sobre esporte aqui no Hora Geral. Vou conversar com o Dr. Ayrton Cinto. Muito rapidamente, Cinto, essa repercussão a gente tem observado não só da mídia nacional, como a mídia internacional. E o que é triste, que a gente mostrou a manchete do Jornal da Orla deste final de semana, uma espécie de uma involução. Não sei se você viu a capa do Jornal da Orla, né? Ou seja, toda a evolução da humanidade, do homem, e o último voltando. Ou seja, será que nós estamos perdendo toda a noção de preservação da vida, de se preocupar com o próximo? Porque, na realidade, a palavra correta para o que aconteceu no Guarujá foi uma barbárie. Uma barbárie. A sociedade está doente, na minha visão, Douglas. Essa doença é a intolerância. A vida é difícil, cada vez mais difícil que todo mundo vem levando, a dificuldade de você conseguir se adaptar à exigência consumerista, né? É muita coisa que se coloca à disposição das pessoas, do jovem principalmente, para ele alcançar e não tem condições de alcançar. Não tem um pleno emprego, não consegue, a maioria da população não consegue alcançar sequer uma faculdade, então não consegue crescer economicamente, se sente, obviamente... alijado da sociedade. Exatamente. E ele, por conta disso, ele se coloca alijado, ele se coloca à margem, ele passa a ser um marginal nesse sentido, ele fica à margem da sociedade. E por conta disso ele deixa de respeitar valores básicos, né? Em algum momento na sociedade brasileira, não sei quando, isso eu não sei te dizer, nós perdemos lá atrás o valor a respeito do bem principal que nós temos, que é a vida. Não sei se vale a pena a gente tentar buscar qual foi esse momento, qual foi o motivo. O que vale a pena a gente botar essa discussão para a sociedade brasileira para perceber que nós perdemos aquilo que é o valor sobre aquilo que é mais importante, que é a vida. Hoje a vida vale nada. Hoje a vida vale um boato. Hoje não é uma doença que mata, não é um tiro que mata. Hoje um boato, como aconteceu no Guarujá, um boato
muito mal colocado, muito mal intencionado numa rede social, matou uma mãe de família. Essa é a capa do Jornal da Hora. Voltem que não deu certo. É triste pensar isso, né? A evolução da humanidade, né? Essa capa do Jornal da Hora foi assim, muito, muito inteligente. Eu até comentava ontem, o Bardo Buzeiro estava aqui, também fez o mesmo comentário. Agora, só para que o telespectador possa conhecer um pouco mais esse assunto, Ayrton, a ideia do site, qual era o nome desse site, dessa página do Facebook? É uma fanpage do Facebook na rede social, chamada Guarujá Alerta. É uma página que chegou a prestar. A gente precisa, sim, a gente precisa ser serviços de formação para a comunidade do Guarujá. Essa página aí, exatamente. A gente quer muita justiça, a gente quer justiça. Então a gente tem que pleitear a justiça também. Temos que ser justos. Essa página, através do seu administrador, apesar de fazer uma situação, criar uma situação que eu sou contrário, ela é apócrifa, ou seja, ninguém, até esse momento, antes dessa tragédia, ninguém sabia quem era o administrador dessa página. Vários colaboradores, vários moderadores da página, colocando informações, mas ninguém sabia. Eu acho que você quer ajudar a população, você quer mostrar o seu trabalho, mostra a sua cara. Faça como o Douglas, faça como o Ayrton. A gente se expõe publicamente. As ações que eu distribuo, por exemplo, lá no Guarujá, sejam junto ao Tribunal de Contas, seja junto ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, na Câmara Municipal, faço muitos requerimentos para os vereadores. Eu ponho lá meu nome, meu CPF e meu endereço. Mas a rede social permite esse anonimato, né? E quem colocou essas fotos? Foi o responsável da página ou não? Ou ele apenas é responsável pelas publicações? Ele é responsável pelas publicações e pelos textos. Sim. Esta página, Douglas, já tem precedentes de ocorrência policial na delegacia do Guarujá, por uma colocação que esse boletim eu já pedi para o doutor Lara, que aliás vem conduzindo a investigação de maneira brilhante, dando um exemplo de investigação, de inteligência no trabalho policial de captura. Às vezes até com efetivo reduzido. Sempre com efetivo reduzido, né? A polícia civil. Polícia Militar e a Polícia Civil hoje padece dessa falta de RH, de recursos humanos. E o doutor Lara, sob o comando também do doutor Rossi, Cláudio Rossi, que é o delegado titular da nossa cidade, lá do Guarujá, vem desenvolvendo um trabalho maravilhoso. Agora, eu não sei se nós temos as fotos que foi publicada no Facebook para a gente mostrar aqui aos telespectadores. Nós temos, produção, as duas fotos. Eu não sei se nós temos essas fotos para poder mostrar. E aí o Ayrton Cito vai comentar se de fato foram essas as fotos. Temos, olha lá. Foram essas fotos que foram publicadas na página do Facebook ou não? Esse retrato falado, Douglas, ele é de uma investigação de uma suposta sequestradora de crianças no Rio de Janeiro, do ano de 2012. A partir daí, dessa imprudência, dessa negligência do administrador da página, porque eu digo o seguinte, ele é tão responsável como aquele que deu a última paulada na cabeça da Fabiane, mas na medida da sua culpabilidade. Ele não é um assassino frio, ele não é um assassino, ele não pretendeu matar a Fabiane. Obviamente que não, eu não posso crer isso, não tinha nenhuma intenção. Mas quando ele coloca um retrato falado lá. Que ela já é a Fabiane. Então, esta é a Fabiane, mas há um detalhe interessante também, que também remete à responsabilidade do administrador da página. Esta é a Fabiane 2 ou 3 dias antes dela ter sido brutalmente espancada e, consequentemente, morta por conta dessas lesões. Ela havia cortado o cabelo curtinho, aqui mais ou menos no pescoço, sim, e tinha pintado de amarelo, de loiro, quase vermelho, quase ruivo. E nesse site, junto a esse retrato falado, que já era uma aberração, uma informação absolutamente equivocada, foi colocada a foto de uma mulher também aleatória, justamente de cabelo curto e amarelo, quase ruivo. Inclusive essa mulher, que tem o nome já definido, já identificado, ela está no interior e já também tomou as providências judiciais e policiais a esse respeito. Agora, Ayrton, para a gente explicar para o telespectador, como é que foi o estopim? Como que surgiu? Tipo, foi uma publicação, depois a gente vai para um bairro do Guarujá e fala, olha, essa aqui é a mulher, mora aqui. Foi mais ou menos assim? Foi mais ou menos assim. A página colocou de forma absolutamente irresponsável uma mensagem falsa, porque ele mesmo dando até coloca... o local onde ela morava? Não, foi mais ou menos assim, mas dizendo o bairro. Olha, no bairro do Morrinho já houve há notícias, há boatos de que apareceu o corpo de uma criança. Isso na fanpage.
numa caçamba, morta por rituais de magia negra, em decorrência de rituais de magia negra, lá no bairro da Maré Mansa, em algum bairro ali perto da Enseada. Agora parece que ela está no Morrinhos, mas cuidado, pessoal, são só boatos dessa suposta sequestradora. Se ele sabia que era suposta sequestradora, se ele sabia que eram boatos, por que ele multiplicou um retrato falado falso, uma foto falsa? Ele é responsável, sim, mas é um detalhe jurídico muito importante e muito ruim para esse caso, porque nós não temos, Douglas, legislação, nós não temos lei que possa incriminá-lo. Nem o marco regulatório? Nem, o pior é isso. Bem lembrado, o marco regulatório da internet, da internet, né? É uma lei federal que foi recém-discutida e aprovada no Congresso. E está na sua vacatio legis, né? Ainda não entrou vacatio legis, aquele período que ela é aprovada, mas não entrou em vigor, é para a sociedade se adaptar. Ela não faz nenhum tipo de previsão daquele que, utilizando a rede social de forma irresponsável, lançando notícias falsas e causando comoção social, decorre desta comoção algum tipo de lesão, seja a integridade física ou até a vida de um morador, de um cidadão desta comunidade. E por que eu falo de comoção social? Porque antes até dessa tragédia com o Fabiane, eu frequento muito o Guarujá em todos os bairros, eu já tinha passado pelo Morrinhos. E isso era notícia, era um boato recorrente no bairro. As mães, algumas mães vieram me procurar, falando, doutora Ayrton, eu estou preocupadíssima, eu não estou levando o meu filho na creche e nem ao colégio. Com receio dessa suposta mulher que estaria raptando as crianças. Causou esta comoção social e que, infelizmente, com a consequência trágica, porque, e restou claro, não há dúvidas que as pessoas confundiram Fabiana com a mensagem e com a foto do site. Eu quero deixar claro, a justiça plena é aquela justiça que ela é cumprida, ela é apresentada, ela dá a resposta para a população e para a família da Fabiane e para nós, 100%. O trabalho da polícia é sensacional, é um trabalho seríssimo do Dr. Lara e equipe, mas se um responsável não for identificado, não for responsabilizado e não pagar, não é justiça plena. E quando a justiça não é plena, ela não nos interessa e não interessa a sociedade guarujaense. Nós temos que chamar um intervalo e já tem perguntas, mas rapidamente, Ayrton, nós temos das manchetes jornais que o 5º acusado foi preso. Significa que nós podemos ter o 6º, o 7º, o 8º, o 9º, ou seja, o 10º acusado preso? Essa investigação só termina quando todos os acusados nesse inquérito forem capturados? A depender de mim, que estou assessorando a família, muito mais como um amigo da família do que como advogado, a gente só vai descansar quando todos os envolvidos estiverem identificados, presos ou, se não estiverem presos, respondendo por aquilo que fizeram dentro da medida da sua culpabilidade. O trabalho é intenso, como você falou, eu tenho pouco dormido nos últimos 7, 8, 9 dias. O trabalho é muito intenso, eu tenho me dedicado 100% a isso e eu tenho um compromisso com a família e um compromisso, sim, com a sociedade de Guarujá. A gente precisa devolver, precisa dar essa resposta. A polícia trabalha bem. Ontem mesmo eu estive reunido com os promotores de justiça da área criminal no Guarujá, já conversando a respeito do assunto. O inquérito ainda não foi distribuído, ou seja, não tem vara ainda competente, por não haver a vara competente, nós não sabemos quem são os promotores que vão trabalhar, mas eu já me antecipei e fui conversar com todos nesse sentido, para a gente direcionar. Por ter uma questão aí por falta da legislação, o administrador do site poderá sair absolutamente ileso de todo esse fato e ele é o primeiro responsável por tudo. É fácil fazer um raciocínio. O crime, a morte, a lesão, a agressão covarde, a identificação equivocada e a postagem irresponsável. Se você tirar da cena toda, de todo esse roteiro, a publicação, Fabiane estaria hoje talvez dando o peito para a filha mamar, que ela amamentava ainda a filha dela. Rápido intervalo, já volto com Hora Geral, conversando com o advogado Dr. Ayrton Cinto, e tem perguntas no 3041-6777. Eu volto já.